Isso aí. A cada encontro, abrimos um novo intervalo, um espaço de silêncio e potência, onde a consciência pode se observar. Eu sou Matheus Alexaf e meus convidados. Você está na série Fluxo de Yttrium, a espiral do tempo. Aqui, a cartografia dos intervalos não é apenas uma ferramenta. Ela é a nossa bússola para navegar a realidade como ela se apresenta. Yttrium nos convida a dançar com as 4 correntes essenciais da existência: atemporal, presente, passado e futuro. Prepare sua atenção e afine a sua intenção. A cartografia começa agora. E aí, hoje, vamos falar exclusivamente sobre Yttrium. O papo é passado, presente, futuro, atemporal. Como isso reflete na nossa vida? Como isso influencia o nosso dia a dia? Como a nossa mente funciona, como a espiritualidade funciona, como nós lidamos com tudo isso. E dentro de um passado, presente e futuro, existem diversos códigos que nós acionamos na nossa vida e agem naturalmente no nosso dia a dia, em modo automático. E muitas das vezes nós não percebemos e nós estamos navegando em um tempo a qual não deveríamos estar naquele momento. Ou estamos muito presos em um momento da vida em que não coincide com o que a gente está querendo realizar, ou com o que a gente está querendo observar, ou conquistar, ou olhar, enfim. Isso é a nossa vida, feita de presente, passado, futuro e, principalmente, atemporal. E é isso. E aí, senhora Vivian Sueiro, como você se sente? Sinto bem, me sinto bem e ansiosa para a gente começar a nossa conversa aqui, porque de alguma forma vai ser uma continuidade de uma conversa privada que a gente teve ontem, e, e eu acho que uma coisa que a gente conversou e que vale muito a pena você falar tem a ver com um apontamento meu, uma frase minha, de que eu estou numa travessia, né? Porque eu estou fazendo uma transição, de carreira, então você trouxe para mim essa questão de não existe travessia, e você me explicou essa relação entre o passado e o futuro que eu quero construir. Então, eu acho que dentro do tema de hoje, eu fiquei muito impactada com a forma com que você me explicou isso, e eu acho que super vale a gente falar sobre isso, porque eu acho que em muitos momentos da vida eu me senti assim, numa travessia, em questões pessoais, em questões profissionais, e se eu tivesse essa clareza do que a gente conversou ontem, talvez eu encarasse tudo isso de uma maneira diferente e mais resolutiva, mais leve na minha vida. Então, eu acho que vale muito a pena você trazer isso e também falar para as pessoas a questão do atemporal, né? Sim. Porque presente, passado, futuro, todo mundo tem a sua referência e tal, mas o atemporal, como isso ele impacta nesse contexto todo? Queria muito ouvir você falar de novo sobre essas coisas, e eu sei que você sempre traz um tempero a mais, então queria muito te ouvir falar sobre isso. Maravilha. Gratidão, gratidão pela a explicação e pela orientação aí do pessoal para onde a gente vai seguir. Muito bom. Cíntia Carla Sáfia, como você se sente hoje, minha querida? Oiê, me sinto maravilhosa. Gratidão, gratidão por perguntar. Estou aqui na minha travessia. Falando em travessia, eu acho que eu estou literalmente hoje. E estarei com vocês, vou fazer o possível para ouvir o máximo que eu conseguir. Não sei quanto tempo que teremos aqui,
mas eu acredito que eu consigo desligar só na hora que eu estiver ali nos 45 do segundo tempo para passar no raio-x, tá bom? Maravilha. Então tá bom. Então é isso aí. Vamos lá. É interessante quando a gente fala sobre Yttrium. Um dos pontos em que eu gosto muito, porque Yttrium ele nos traz uma percepção sobre um fluxo natural que nós temos na vida, e ele nos traz principalmente a relação que nós temos com a nossa mente, a nossa espiritualidade, quem nós somos. Porque espiritualidade, diferente do que as pessoas colocam, eu vejo a espiritualidade não como algo externo. E aí vocês vão entender logo mais por que isso tem a ver com todo o tema, tá? A espiritualidade, outro dia a gente estava até conversando, eu e a Cíntia, falando sobre a questão da espiritualidade, dessa coisa de que não é uma coisa fora. Não existe a espiritualidade e o Mateus, a espiritualidade é a Cíntia, a espiritualidade e a Vivian. Não, nós somos a espiritualidade. A espiritualidade é tudo aquilo que nós desenvolvemos, tudo aquilo que nós somos. Acabou. Tá? E aí, quando a gente fala sobre atemporal, nós entramos justamente nos intervalos. Então, a atemporalidade é onde não tem um mecanismo passado, presente e futuro. Uma relação que o nosso cérebro identifica. E é muito louco, porque para ele não identifica, mas ele cria isso em nós. Olha que louco. Porque para o cérebro não existe passado, presente e futuro. Está acontecendo. E tudo acontece ao mesmo tempo. Só que ele faz com que a gente navegue pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Através do quê? Através das nossas memórias. Quando nós temos memórias, o que ele está fazendo conosco? Ele está nos jogando para um passado. Não é? Quando nós queremos desenvolver algo, criar algo, o que ele está fazendo? Ele está jogando a gente para um futuro. Porque a criação não existe. Não é? Então eu vou criar algo, então ele está me jogando para um futuro. E nós estamos vivendo nesse presente, que é essa composição entre passado, futuro, presente e o atemporal, que é justamente todas as informações que estão no atemporal, que estão no intervalo, que nos compõem. Então, nós vivemos no atemporal. A nossa mente é atemporal, o nosso sentimento é atemporal, a espiritualidade que nós somos é atemporal. Só que, para viver nessa jornada que nós estamos, nós navegamos entre aquilo que nós criamos, aquilo que nós queremos criar e aquilo que nós estamos querendo criar nesse momento, aquilo que nós estamos fazendo, a conexão entre o passado, entre o futuro, entre o que já foi criado, entre a criação e tudo mais. E, quando, trazendo aí o tema que um ponto em que eu tenho que traduzir o seu nome. Fala, Memphis. É Memphis. Meu nome é Memphis. Meu nome é Memphis. É Vivian Soeiro. Memphis espiritualmente. Então fala, Memphis, bora. É isso aí. Então, o que acontece? A Memphis trouxe um ponto interessante que é sobre transição, né? Sobre, eu estou num período de transição, eu estou num... Não foi transição, como foi o termo que você utilizou? Foi transição? Travessia. Travessia, isso mesmo. Ela falou sobre travessia. Acontece. Essa travessia é justamente o momento em que nós nos encontramos. Ela é o presente. E nós vivemos nisso. Então, se a gente para pensar, ela colocou uma situação ontem que era assim, nossa, mas eu vivi uma coisa no passado, e eu estou querendo realizar uma outra coisa, eu estou na transição, eu estou na travessia do que eu vivia por o que eu quero viver. Em verdade, o que eu vivia e o que eu quero viver já está acontecendo, é uma composição, é o único. Pum, aconteceu, está aqui, ó, está acontecendo. Então, a transição é o que eu estou criando agora para que o meu futuro se manifeste do jeito que eu quero. Então, não é uma busca do futuro, é uma busca do agora. É eu executando nesse exato momento.
É eu vivendo essa energia no aqui e agora. E aí, quando a gente olha para Yttrium, a gente consegue observar o seguinte. Dentro da espiral, ela tem duas funções, Yttrium, tá? Ela tem a função de um fluxo e a função de espiral. Então, qual que é o fluxo de Yttrium nesse momento? O fluxo, nós vamos trabalhar o que está escrito em branco dentro da tela. Vocês estão vendo o que está compartilhado, né? Sim. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui aumentar. Consegui, olha aqui, ó. Legal. Nós temos equilíbrio. Vocês conseguem ver meu mouse ou não? Sim. Consegue? Tá bom. Então, nós temos aqui equilíbrio, simbiose, harmonia, criação. Esse é o fluxo Yttrium que nós vamos abrir agora. Yttrium é uma ferramenta, é uma cartografia, ok? E nós conseguimos trazer diversas informações para dentro dela, interpretar isso e ler isso de diversas maneiras. Então, o que nós estamos trazendo aqui é um fluxo que é um ciclo, que é o fluxo de Yttrium, que é equilíbrio, simbiose, harmonia e criação. E junto dele, nós temos a espiral do tempo. E onde está a espiral do tempo aqui? É o atemporal, o presente, o passado e o futuro. Então, nós vamos sempre combinar e observar o Yttrium de uma seguinte maneira. Nós temos essa parte aqui, ó, que tem equilíbrio, atemporal e harmonia. Essa outra parte que tem simbiose, presente e criação. E nós vamos ter aqui a frequência no centro, que nos traz passado e futuro. Ok? Então, o que acontece? O nosso passado, ele tem uma abertura. E o nosso futuro, ele também tem uma abertura. Como nós vamos lidar com isso é de acordo com quem nós somos espiritualmente. E o que nós somos espiritualmente? Equilíbrio, simbiose, harmonia, criação. Nós somos também atemporal e presente. Então, nós não somos passado, nós não somos futuro. Nós criamos algo no passado e nós criaremos algo para o futuro. O que nós somos é a parte interna. É onde nós estamos navegando. É justamente o intervalo inteiro. Somos nós. Nós somos tudo isso. Ok? Não tem como eu dizer assim, ó, eu não sou equilíbrio, eu não sou simbiose, eu não sou harmonia, eu não sou criação, eu não sou presente, eu não sou atemporal. Não, eu sou tudo isso. O que eu não sou? Passado e futuro. Porque isso é algo que eu desenvolvi, eu criei, eu exteriorizei. O que eu exteriorizo é meu passado e é o meu futuro. Tá certo? Só que nós estamos muito apegados na nossa vida ao que? Ao passado, a tudo que a gente criou. A gente tem aquela coisa assim, né? Tipo, eu criei. É meu. É meu, ó, é minha criação, né? E aí a gente quer levar isso, tudo que a gente criou, porque a gente acha que é muito legal. A gente observa a vida e a gente fala assim, nossa, isso veio através de mim. Isso é a minha composição emocional, mental, física, energética, espiritual, tudo. Nossa, foi eu que criei isso. E aí nós carregamos isso para a vida inteira. Assim nós fazemos com os nossos relacionamentos, assim nós fazemos com as experiências, assim nós fazemos com tudo aquilo que nós criamos. E o passado é uma criação. Tudo que nós criamos está lá atrás. E aí nós queremos acessar ele para buscar a referência. Por quê? Porque a gente já passou pelo processo. A gente já passou por todo o desenvolvimento, pela aplicação, pela experiência. Eu já sei os fatos, eu já sei o que aconteceu. Então, parece que me traz uma segurança maior de que, nossa, eu já sei o que eu vou ter como resultado. Só que não. Porque o resultado, ele já tem outras composições. Ele já está em um estado presente diferente. E eu já tenho mais informações no meu atemporal. A minha atemporalidade é onde está o vazio absoluto.
O vazio absoluto é onde entra o que nós chamamos de inteligência amor. Tudo que existe no universo é coordenado pela inteligência amor. E ela está no atemporal. E é tudo. Tudo que nós temos como conhecimento está no atemporal. Nós podemos acessar isso de uma maneira muito simples, muito fácil. De que maneira? Equilíbrio e harmonia. Equilíbrio. Vamos entender o conceito de equilíbrio e harmonia, tá bom? O que é equilíbrio? Eu vou me equilibrar na cadeira. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me posicionar de um jeito que eu não caia. Certo? Essa é uma relação com quem? É uma relação com o externo? Não, é uma relação comigo. Então, eu estou em equilíbrio comigo para que eu entre no meu centro e eu consiga não fazer com que o externo, que o movimento do externo me derrube. Então, o equilíbrio é neutralizar o efeito do externo sobre aquilo que eu estou vivendo. Certo? E harmonia é o quê? É eu me harmonizar a alguma coisa. É eu me harmonizar ao externo. Então, o equilíbrio é interno e a harmonia é externa. Na hora que eu tenho essa percepção de interno e externo, eu consigo entrar, então, na frequência atemporal, que é justamente no nosso silêncio. E o que é esse silêncio? Pode ser um monte de pensamentos, pode ser um monte de sentimentos, pode ser um monte de frequência de coisa que você está sentindo no seu corpo, e ali habitar o silêncio. Porque o silêncio, ele não é o nada. Porque quando a gente pensa em silêncio, a gente pensa em nada, né? Eu não posso ouvir nada, eu não posso sentir nada, eu não posso... Tudo bem que está mais associado ao ouvir, mas é o nada. Fique em silêncio, sabe? Não tem que ter nada ao meu redor. Mas, na verdade, tem meu coração pulsando, tem o meu corpo movimentando, tem meus pensamentos acontecendo. Por quê? Porque nós não paramos. E o nosso cérebro, ele foi feito, os nossos pensamentos, eles estão ali para quê? Para fazer as combinações de tudo que está acontecendo para que a gente possa criar. Então, o silêncio não é você não ouvir nada, é você, mesmo com todo o movimento que está acontecendo, você conseguir colocar foco em alguma coisa. Esse é o silêncio. Então, quando você entra em estado de flow, ou em foco, você consegue também partir para o estado de flow. E o estado de flow é o permanecer muito mais tempo dentro deste fluxo de energia, com a atenção concentrada. E essa atenção concentrada é o que me coloca dentro do meu estado presente. E o meu estado presente é onde eu faço, então, a simbiose e a criação. E a simbiose é o quê? Eu entrar em perfeita sintonia com alguma coisa. E essa alguma coisa que eu quero entrar em sintonia, para eu criar essa simbiose, eu preciso entender onde está o meu foco. Onde está a minha atenção. Porque onde eu estou colocando a minha atenção é onde eu vou criar a simbiose. E é a partir disso que eu vou criar. E a criação vai determinar o quê? Futuro. A simbiose está associada ao quê? A um passado. Não, desculpa, a simbiose não. A criação está associada a um futuro. A harmonia está associada a um passado. E aí, por que eu saí daqui e fui para cá? Por causa do fechamento aqui, ó, do fluxo de Yttrium. Então, ó, tá vendo que ele está conectado nessa parte de cima? E aqui ele está conectado com a parte de baixo. Certo? Então, a harmonia está relacionada ao passado e a criação está relacionada ao futuro. O que acontece? Não só a harmonia, né? Não só a criação. Toda essa composição está relacionada ao futuro e toda essa composição relacionada ao passado. Mas
os principais ali é a criação e a harmonia. Então, quando a gente observa a nossa vida e a gente quer resolver alguma coisa, nós queremos desenvolver algo, é importante nós sabermos como a nossa mente funciona, como o universo ao nosso redor funciona, como que a consciencialidade funciona, que é justamente o passo a passo que eu estou colocando agora para vocês. Foco. Aonde está seu foco? Você está querendo o quê com esse foco? Por que que você está sendo atraído por ele? Aonde está isso? Por que está trazendo todos os seus sentidos para isso? É ali onde cabe várias perguntas que nós temos que entender. Eu estou querendo repetir alguma coisa do passado, estou querendo buscar segurança, eu quero trazer sentimentos de conforto, eu quero evitar fracasso, entre aspas, né? Porque fracasso e sucesso é uma relação muito pessoal. Ela não tem a ver com externo, ela não tem a ver com conquista, mas sim a percepção que você tem sobre aquilo que você está vivendo. Então, o que você está vivendo hoje? Será que você consegue ter essa percepção de sucesso e fracasso dentro do seu foco? Você consegue ter uma percepção e entender que aonde você está colocando a sua energia é o combustível que você está utilizando para você criar algo no seu futuro? A gente nunca cria nada no nosso presente. A gente cria tudo para o futuro. Porque na hora que você está pensando, você está fazendo o quê na hora que você está pensando? Você está no seu presente. Só que você está imaginando algo que você vai desenvolver para o seu futuro. Aí você pode falar assim para mim, não, Matheus, mas, por exemplo, quando você fez esse arquivo de Ethereum no passado, ou vamos imaginar que eu estou fazendo, ou podemos até... o que está acontecendo? Tá. É outro Podemos link até... da Cintia. a Cintia que pediu para entrar, tá bom. Então, vamos colocar até como exemplo aqui agora. Estamos fazendo essa transmissão. Ok. Nós estamos criando algo, certo? Só que essa criação, ela já está no futuro. Porque antes de eu falar, eu pensei. Então, o ato de pensar estava no presente. E que já está no passado. Mas para que eu pudesse soltar essa voz, para que eu pudesse expressar quem eu sou, eu já acionei o futuro. Então, eu estou pensando, eu estou falando, isso está acontecendo simultaneamente, milésimo de segundo, tudo acontecendo, só que é a transição entre o que eu estou pensando no presente, o que eu estou criando, que já está indo para o futuro, e uma vez que eu já falei, ele já se tornou passado, e assim é a composição. Isso é o fluxo da nossa vida. Então, como a gente traz aqui para a confraria, vamos parar de brigar. Não existe guerra. Então eu tenho que esquecer meu passado. Não, agora você tem que ficar pensando no futuro. Ou não, eu não tenho que ficar pensando no futuro, eu tenho que viver o meu presente. É porque a gente ouve diversos comentários ao longo da vida e que as pessoas falam, não, você tem que viver assim. Não, você tem que viver assado. Não, mas agora para de fazer isso e começa a fazer aquilo. Como se você tivesse negar alguma coisa para você chegar em alguma outra coisa. E não necessariamente a gente precisa fazer isso. Por quê? Porque tudo é a mesma coisa. Está tudo acontecendo, gente. Somos todos a mesma coisa. Tudo está vibrando no mesmo sentido. E não existe guerra. A gente não precisa afastar algo para poder aproximar alguma outra coisa. A gente só precisa dar atenção. Na hora que eu dou atenção a alguma coisa, todo o meu restante ele permanece ainda ali.
que é um dos pontos que as pessoas falam sobre assim, você está desconectado da espiritualidade. Impossível. Ninguém se desconecta de si mesmo. Você tem que aproximar mais as energias. Não, você está afastado das energias boas. Não, você não está afastado das energias boas. Você só não está com foco nela. Enfim, é isso. Mavis, mãozinha levantada, pode falar. Não estou ouvindo. Bem, esse ponto que você trouxe sobre não brigar com o passado e tal, né? E aí eu fiquei me perguntando entre ontem e hoje, depois da nossa conversa, qual que é assim as memórias, né? As memórias elas fazem parte, elas a partir do momento que a gente criou e esse passado existiu, ela passa a ser um registro meu, né? Sim. Passa a ser eu, né? Meu passado sou eu em outro Passa não, tempo. né? Ele só é seu. Ele só está numa representação de um passado. Mas Perfeito, ele sempre foi seu, mesmo no presente. perfeito. É porque ele é uma experiência minha, né? Então ele é Sim. uma informação minha, um conhecimento meu, uma sabedoria minha. Ele está lá. E aí, eu fiquei me perguntando o quanto, o como é sadio acessar memórias, né? Porque, assim, a gente vê bastante a questão de terapias e tal, falando, você precisa se curar do seu passado, né? Você precisa resolver as coisas do seu passado. E aí, então, essa referência acaba ficando muito forte, né? De que o que eu vivi no passado, que me machucou, ou trouxe uma repercussão, e que eu ainda ajo, em que eu ainda penso, em que eu ainda sinto ancorada naquela referência lá do passado, precisa ser curado. Como que a gente ressignifica isso, ou como que a gente lê isso a partir de Ítalo? Acho que o primeiro ponto a gente compreender é que acho que nada precisa ser curado, porque nada está ferido. É tudo uma questão de percepção sobre os resultados. Então, o resultado que eu queria ter, eu não tive. Aí eu rotulo aquilo como quebrado, machucado, ferido. Não, mas é que aconteceu uma situação em que a pessoa ela foi maldosa comigo, e ela gritou comigo, ela me agrediu fisicamente, ou ela me agrediu verbalmente, e aquilo me machucou. Muito bem. O que acontece? Toda experiência está marcada em você. A questão é aonde está seu foco. É legal fazer terapia? É legal fazer terapia. Por um período de tempo. Por quê? Porque a maioria das terapias atualmente, elas estão focadas sempre em observar o passado. Elas não estão focadas na criação do que você vai criar para um futuro. Elas estão sempre te levando para um passado. Matheus, então quer dizer que, diante disso, não é legal ficar voltando para o passado? É legal voltar para o passado, desde que ele tenha uma referência futura. Ok? E aí, para isso, nós vamos utilizar um protocolo bem interessante, que é assim, ó, o que, para quê, por quê e como. Então, assim, o que ou no que ou com que, enfim, né? Ou onde está o meu foco, certo? Então, o que eu quero focar nesse momento? Muito bem, eu já determinei meu foco. Para que eu quero isso? O para quê, gente, sempre vai estar levado para o nosso futuro. Para quê? Para um futuro.
Então, eu estou desenvolvendo algo, eu estou colocando minha energia em algo para fazer alguma coisa, para criar. Por quê? A intenção, a gente aprendeu isso dentro da Confraria Bahá'í, toda a intenção é de criar, certo? Com o propósito de experienciar a criação. Então, se eu estou criando alguma coisa, eu tenho que, cara, sempre futuro. Eu não vou criar alguma coisa no meu passado, já foi, né? E o meu presente já acabou. Então, eu sempre estou criando para um futuro. Só que essa criação do futuro é o para quê? E aí eu coloco assim, ó, por que eu quero isso? Aí o porquê me leva para onde? Para um passado. O futuro, a gente não está falando sobre criação, ó. Do lado oposto dele, eu tenho o que? Harmonia. Certo? Então, a criação com harmonia. Eu preciso me harmonizar com quem? Com o meu passado. Ok? Então, o que eu estou criando, eu vou harmonizar com o passado. Por quê? Porque eu já tenho referência. Eu já tenho dados ali que eu posso utilizar para a minha criação. Agora, a situação é, quando eu estou vivendo o meu presente e eu não estou colocando o meu presente ligado ao meu futuro. O meu presente, quando eu ligo ele a um passado, eu me desloco dentro do fluxo de Yttrium e eu não consigo criar nada. Por quê? Porque o passado não é criação. O passado ele vai me levar para uma criação. Mas a criação até me busca coisas no passado, mas ele não cria nada no passado. Então, esse é o primeiro foco, é observar o passado como um ponto de referência para uma criação futura. Ponto. Se ele não tiver referência com o futuro, o passado ele é apenas uma vala que vai entrar e que a pessoa não vai sair. É só remoer, né? Porque você fica ali e aí você fica, né? E aí você não tem essa referência do para que eu estou querendo, que eu estou dando esse foco para os acontecimentos passados. Exatamente. A terapia, ele traz essa noção do futuro, né? O para que eu vou olhar no passado? Para neutralizar alguma coisa que eu estou querendo construir, que eu estou querendo fazer, e aí eu vou olhar lá no passado, olho para aquilo e trago o meu presente para poder modificar o meu futuro. É interessante? É. Só que você ficar o tempo todo buscando coisas no passado porque você acha que você tem que resolver, porque você tem que curar, porque você tem que consertar, porque senão, porque está faltando alguma coisa, você está eliminando o seu poder de criação. E é aí onde entra a situação, que é uma das coisas que a gente não desenvolve dentro da Bahá'í, dentro da Confraria Bahá'í, é justamente isso, que nós não estamos aqui para nos desenvolver como seres humanos. Nós estamos aqui para nos reconhecer como seres humanos. Porque o desenvolvimento como ser humano leva a um entendimento de incompletude, de falta, de escassez. Me falta algo para eu conquistar, me falta algo para eu criar. E não nos falta nada para criar. Só que essa percepção de que me falta algo para criar está me levando aonde? A buscar um conserto. Só que eu consigo buscar um conserto, consertar alguma coisa que eu ainda não criei? Não. Eu só posso consertar alguma coisa que eu já criei. E aí isso está onde? Está no meu passado. Então isso me prende no passado, de que eu tenho que ficar vasculhando o meu passado para procurar alguma coisa para consertar. Por quê? Porque eu preciso me tornar um ser melhor. Por quê? Está me faltando alguma coisa. Porque eu não tenho eu não tenho tudo que eu necessito para eu poder construir. E não, a criação, ela já traz tudo. Ela está aonde? Associada ao quê? Ao nosso presente e aquilo que eu estou me conectando. Simbiose, presente e criação. Certo? Cíntia. Eu ia justamente perguntar sobre como que a ferramenta Yttrium e suas orientações poderiam nos ajudar nesse lance da sintonização, porque compartilhando também meu ponto de vista aqui, mas eu acredito que você respondeu através desses 4 passos, mas enfim, porque assim, o que eu tenho percebido para mim
a terapia e qualquer autoconhecimento, ele mostra para mim o que eu não quero mais na minha vida. Porque já que existem todas as versões, bilhões, infinitas versões da Cíntia, tudo já está criado para mim, a partir de mim, na verdade, é só uma questão de sintonização, então é aquele clichê, né? Os canais de televisão. Se você está assistindo o Globo, não significa que os outros canais não existem. Eles existem e estão ali, disponíveis. Só que eu estou escolhendo assistir a Globo. Então, qual versão da Cíntia eu quero sintonizar? Então, o autoconhecimento traz para mim, eu não quero mais estar sintonizada com a minha versão que vivia essa memória XYZ, que um dia viveu aquilo. Então, eu aproveito esse autoconhecimento e emerjo essa autoconsciência e em vez de eu ficar, então, remoendo o que eu não quero mais, eu já sei o que eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou modificar o meu estado interno, eu vou sintonizar com a outra versão que vive algo diferente daquilo, porque nesse momento da vida eu estou sabendo que eu escolho viver outra coisa e não mais aquela. E aí a gente cai também naquele lance que já é comprovado que a gente modifica sim o passado. Por quê? Para eu viver essa nova escolha que eu tenho, essa nova sintonia, eu mudo a minha circuitaria neural. Então, a neuroplasticidade vai fazer com que eu aprofunde nos meus circuitos neurais novas experiências do que eu quero viver agora, diferente daquelas memórias que eu constatei que eu não quero mais. E isso faz com que automaticamente meu passado seja modificado, porque as memórias serão modificadas. Por quê? Eu vou ter circuitos neurais mais aprofundados do que eu escolho agora, do que aquelas memórias do passado que serão enfraquecidas. Vai chegar uma hora que elas serão totalmente esquecidas. Existirão para sempre ali, mas o meu foco, a minha atenção não volta mais porque a minha programação cerebral já está diferente. Então, eu ia perguntar como que a gente poderia usar Itrion para auxiliar nessa sintonização do que eu escolho, do que eu decido viver a partir de agora, já que eu tenho essa autoconsciência do que eu não quero mais. Muito bem, bem legal isso, né? A gente observar a vida e trazer a questão do passado, né, das memórias. Eu não quero mais viver aquilo, eu quero uma outra versão, eu quero acessar minha versão, eu não quero mais acessar isso ou acessar aquilo outro, enfim, né? Ou criar algo novo. Vamos imaginar o seguinte, vamos voltar primeiro para a composição de que eu já tenho falado sobre o apego. Quem nós somos, gente? Quem nós somos é aquilo que nós criamos. O que nós criamos é aquilo que nós manifestamos. Eu crio, eu penso, eu sinto, eu vibro, eu crio, eu expresso. Na hora que eu expresso, que eu entro em simbiose com a consciencialidade, eu expresso isso, o que acontece? Criou. Já tem um registro. Esse registro já está lá no meu passado. Eu sou tudo isso? Eu sou tudo isso. Eu deixo de ser qualquer coisa do que eu criei? Eu deixo de ser qualquer coisa do que eu já criei. Eu sou tudo aquilo que eu já criei? Eu sou tudo aquilo que eu já criei. O que determina quem eu sou, quem eu não sou, quem eu vou ser, qual que é a versão que eu quero, qual é o comportamento que eu quero ter ou não? O que determina isso? É foco. Vou de novo voltar para onde? AIA. Protocolo AIA, a gente discute, fala sobre isso dentro da Confraria Bahayashi. Atenção, intenção, inflexão e afeto. Então vem a pergunta, né? Eu sou o quê? Aquilo que eu estou dando atenção. De acordo com o quê? Com a minha intenção. E aí por isso que vale fazer o exercício de identificação da sua intenção e do seu propósito que eu ensinei dentro da confraria. Certo? Dentro do nosso último, acho que foi inclusive o nosso último encontro. Se eu tenho setado quais são as minhas intenções e meus propósitos primordiais,
que está lá, cara, é o que é a minha base, acabou. Toda a minha atenção eu vou unir a isso. Então, qual que é a minha intenção? A intenção universal é o quê? É criar. Só que eu quero criar o quê? E aí eu vou colar. O quê? Para quê? Por quê? Como? Diante disso, eu já tenho a minha atenção. Está alinhada com a minha intenção? Está alinhada com a minha intenção. Então, a inflexão ela já foi feita. Porque eu já analisei os dois. Porque o passo da inflexão é justamente isso. Analisar qual que é a harmonia e o equilíbrio que eu tenho entre a minha atenção e a minha intenção. Ok? E aí eu vou determinar o afeto, que é o sentimento ou tudo que eu sou emocionalmente, mentalmente, energeticamente, como que eu vou utilizar toda essa espiritualidade que eu sou para afetar o meu futuro, que é a criação, como eu vou criar o meu futuro, e como isso vai afetar as outras pessoas. Então, eu tenho como voltar no meu passado e alterar meu passado? Não, não tenho. Eu tenho como diminuir a minha atenção a algo que está no meu passado? Sim. Tem como eu aumentar a minha atenção a algo que está no meu passado? Sim. E também tem um modo de eu simplesmente não colocar a minha atenção no passado. Colocar a atenção onde? No meu presente e no meu futuro. O meu presente é o processo de criação para um futuro. Então onde eu estou agora? Com quem eu quero fazer simbiose? Ou com o que eu quero fazer simbiose? Aonde que eu quero realmente entrelaçar a minha vida nesse momento? Eu estou com foco 100% naquilo que eu estou fazendo? Cara, a gente já ouviu isso várias vezes, né? Vida falando, as pessoas, você quer conquistar alguma coisa, você quer... Foca no seu presente. Mas o que é focar no seu presente? Esteja presente nas experiências, nas relações. O que é estar presente nas relações? É estar com foco dentro daquilo que você realmente quer ter simbiose. A simbiose é aonde eu estou colocando toda a minha energia, aonde eu estou me relacionando para criar alguma coisa. Então, na hora que você pensa, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje não, é o que eu estou fazendo hoje e, consecutivamente, o que eu quero criar hoje dentro das coisas que eu já programei. Porque se você fala assim, mas eu tenho que trabalhar, então você já programou isso. Na hora que você assinou um contrato com uma empresa, ou na hora que você assinou um contrato com um cliente, o que você fez? Você se comprometeu com ele sobre um período de tempo que você vai executar um serviço. Você já criou algo na sua vida. E você só está cumprindo com a sua criação. Você só está mantendo o foco dentro daquilo que você determinou. Então, todas as vezes, e olha que louco, né? Todas as vezes que você atende o cliente ou que você executa alguma coisa para o seu cliente ou para a empresa que você está trabalhando, você está vivendo de passado. Por quê? Porque você está acionando um contrato que está no passado. Esse contrato não está aqui agora. Ele está lá. Então, não tem como eu ignorar meu passado. Meu passado está acontecendo agora. Eu determinei que meu passado está... Esse é o meu foco. Então, eu tenho como voltar no meu passado, olhar para ele e executar? Sim. Por quê? Porque para eu agir no meu dia a dia hoje, eu tenho que olhar no meu passado e entender, cara, o que foi que eu fiz? Onde estão os meus comprometimentos? Isso é a memória. Para isso que serve a memória. Não serve para a gente olhar lá e ficar remoendo uma coisa que eu não consigo alterar. E aí eu entendo, eu sei que não é simples, eu sei que não é fácil, né, lidar com uma dor emocional, com uma marca, com uma vivência que a gente teve, com um trauma, né, porque aquilo entra diversos mecanismos dentro do nosso corpo. Ok, só que aqui a questão não é olhar para isso dessa maneira. É olhar e entender assim, eu consigo, nesse momento agora, criar algo e focar a minha energia nisso e deixar a coisa acontecer, ao invés de ficar olhando no passado? Consigo. Então é o que eu vou fazer. Faz sentido o que eu falei para vocês, gente? Faz, Matheus. Faz muito sentido. Super faz sentido. Inclusive, o que eu percebo agora é assim, o que criamos
né, no passado, na verdade, o que já estava criado, porque tudo tá ali, tá criado, e aí o que eu escolho sintonizar e viver, e que então deixou memórias, essas memórias que, na verdade, a interpretação delas que vão se modificando, porque eu percebo que eu vivi, né, nos meus últimos anos, e se um tempo atrás alguém me perguntasse, em relação àquele assunto XYZ, a minha resposta era uma. Hoje a minha resposta é totalmente diferente. E, assim, e eu nem lembro, claro, se eu for puxar, eu vou lembrar o que eu respondia antes, porque tá lá. Mas, de coração, a minha resposta naturalmente é totalmente outra hoje, porque a minha interpretação é outra. Então, acredito que seja muito isso que falam a respeito de mudar o passado. Por quê? Porque é atemporal. Na verdade, não existe. Tudo está aqui no agora. Então, agora, para mim, aquele passado é diferente do que era ontem. Então, acredito que seja alguma coisa por aí. É bem isso. É a nossa percepção sobre o universo. E aí, para completar todo esse nosso bate-papo, tem alguma pergunta? Não. Bom. Para completar, então, o nosso bate-papo, eu vou acessar os intervalos de consciência e aí vamos ver o que a gente consegue perceber a mais diante de todo esse conteúdo, tá certo? Como vocês se sentem, meu povo? Eu me sinto muito Ótima! Esta maravilha! Vamos lá. Está Itrion. Itrion é uma ferramenta impressionante, porque nos possibilita entender um fluxo e não somente a espiral do tempo, mas sim o fluxo do tempo. Então, quando se observa aqui a espiral, você pode perceber que as linhas são contínuas. Não importa onde você comece, aqui no centro, ela sempre vai fazer um movimento e sempre vai retornar ao mesmo ponto. Este é o fluxo. Então, o fluxo de Ítrion é onde a energia está fluindo e ela não para, certo? E nós temos também a espiral do tempo. A espiral do tempo, ela é vista pela parte de fora, que é onde vai determinar como que está o fluxo vai criar dentro da espiral, certo? A espiral, ela modifica o fluxo de acordo com o estágio, de acordo com o momento em que você está na espiral. Então, imagina uma espiral aqui, observando para mim, né? Você tem um ponto, ela vai fazer um movimento. Quando você retornar neste ponto, você já está a um nível diferente, certo? E a espiral vai continuar. Quando você retornar nela, você já está em um outro nível, e assim vai sucessivamente. E a cada nível que você vai acessando daquele ponto inicial, você tem um aumento na quantidade de armazenamento de informações, certo? Então, para você retornar nele, você não vai fazer o mesmo movimento que o anterior. Por quê? Porque você já tem um passado que já está ali registrado.
Então, você já tem informações. Então, por isso que a espiral, ela não é um círculo que fica batendo no mesmo lugar. E não é um círculo que só vai subindo. Uma espiral onde você tem ali na mesma posição. Ela vai ampliando junto, certo? Então, quando você observa, é um pontinho, aí forma um círculo, aí outro círculo, aí outro círculo, e a coisa vai crescendo, certo? Então, dentro da espiral de tempo, a espiral do tempo, junto com o fluxo ítrio, nós temos esta composição que é o passado, presente e futuro e o atemporal acontecendo simultaneamente, porém em níveis diferentes. A cada nível que você se encontra, você tem uma perspectiva diferente sobre aquilo que você estava observando anteriormente, sobre o que você está criando e sobre a sua criação. E aí onde entra a ferramenta principal, que é o que monta, são os 4 pilares da exoconsciência, que nos traz a posição, a direção, a intensidade e a perspectiva. Todos têm uma posição. Qual é a posição? É aquilo que você está dando o seu foco. Certo? Então, no seu foco está ali, vamos imaginar que o foco iniciou aqui em simbiose. Então, eu vou fazer o quê? Qual é o movimento que eu vou fazer para ela? Eu vou subir, então ela vai me levar para o atemporal. Depois do atemporal, ela me leva para a criação, aí a criação para o passado, passado equilíbrio, equilíbrio presente, presente harmonia, então futuro. E aí eu volto para a simbiose, certo? Mas eu posso fazer o movimento ao contrário. Eu posso fazer o movimento de simbiose para futuro. Futuro para harmonia, harmonia para o presente para o equilíbrio para o passado para a criação, criação para o atemporal para a simbiose. Ah, qual é o correto? Aquilo que você quiser. Aquilo que fizer sentido para você. Uma das coisas que é importante salientar é que quando se fala sobre consciência, o mundo da consciencialidade, o universo consciencial, que é exoconsciência, metaconsciência, consciencialidade, expansão de consciência, abertura de consciência, fechamento de consciência, o que vocês quiserem da consciência, tudo que se trata de consciência é uma questão optativa. Você escolhe aquilo que você quer viver. Você não tem nenhuma obrigação de fazer isto ou de fazer aquilo. Obviamente que isto vai ser de acordo com os resultados que você está tendo. Se você está tendo resultados nocivos, o que você vai fazer? Vai modificar a maneira de você observar, a sua perspectiva. Só que, para você mudar a perspectiva, primeiro você teve que determinar qual é a sua posição. Eu não tenho como mudar a minha perspectiva se eu não sei para onde que eu estou olhando. Entende? Porque se eu não sei a posição onde eu estou, qualquer perspectiva serve. Não importa. Não importa qual que é a opinião da outra pessoa. Eu vou pedir opinião para meu pai, opinião para minha mãe, opinião para a esposa, opinião para o marido, opinião para o filho, opinião para o chefe, opinião para o parceiro profissional, para o cliente, para o padre, para o pastor, Não importa quem você peça opinião, se você não sabe sobre o que você está pedindo opinião. É o ponto. Então, é a posição. É o que você está olhando. A partir daí, então, é onde você segue e entende que a perspectiva ela vem da posição. A posição, quer fazer uma pergunta? Esta sempre. Eu quero, mas termina essa ideia, porque... A ideia está na minha cabeça, não vai ser, não. Tá tudo certo? Ele, na verdade, está na cabeça dele. Eu vou fazer a pergunta
E aí você me fala se é o momento de responder ou se é muito profundo, tá? O passado e o futuro estão no centro, é isso. Tá. Então tá bom. Quando eu olho, então, a partir do presente, e aí eu tenho o passado e o futuro no centro, e eu tenho a temporal lá em cima, olhando nessa diagonal, que traz pra gente as máximas potencialidades dos graus, e aí eu vou falar na linguagem que eu me lembro, e qualquer coisa você me corrige. Então, o presente eu tenho o máximo do negativo, que é o negativo, negativo. No centro eu tenho neutro, neutro com passado e futuro. E no atemporal eu tenho positivo, positivo com atemporal. Eu ainda posso ler Itrion olhando dessa maneira que nós observávamos antes. E se for, como não é uma linha reta, como que eu saio do presente, passo pelo centro e chego no atemporal? Qual a leitura que seria disso, pensando nas potencialidades máximas de cada grau? Isso é interessante, porque olha só o que você disse. Então, nós temos ali dentro das potencialidades, né? Positivo, positivo, está o temporal. Negativo, negativo, presente. E aí eu tenho, então, positivo, negativo, passado. Morar. Negativo, positivo, passado e positivo, negativo, futuro. Ou, ao contrário, depende do que? Da onde eu estou observando. Certo? Se eu estou observando na horizontal ou na vertical. Qual é o certo? Aquilo que fizer sentido para você neste momento. O importante é você entender assim, existe um ponto fixo. Positivo, positivo, sempre vai ser atemporal. O presente sempre vai ser negativo, negativo. Certo? Por quê? Porque é onde ele está na criação. Para eu criar, eu crio ele na consciencialidade. Certo? Eu crio ele onde? No negativo, negativo. Então, quando você pergunta assim, como que eu faço para conectar o presente com a temporal? Você tem que seguir o fluxo de Ítrio. Você não consegue jogar o presente com a temporal se não for através deste fluxo, pensando em consciencialidade. Que é o que é consciencialidade? É o ambiente onde vocês estão utilizando para fazer as criações dentro da jornada humana que vocês se encontram. Ok? Agora, como que eu acesso o presente e o atemporal sem ser na consciencialidade? Através da exoconsciência, que não necessita da espiral para poder movimentar. Ele não necessita do fluxo. Ele entende que o presente e o atemporal é a mesma coisa. Eu estou vivendo o meu atemporal e o meu presente neste momento. Por quê? Porque eles são complementares. O positivo, positivo, negativo, negativo, eles estão ali, os dois estão movimentando as suas forças para que, então, tudo se mantenha dentro do centro e girando em torno dele. Então, são forças que estão ali, um puxando, outro empurrando, os dois puxando, mas sempre mantendo ali o equilíbrio entre eles. Entende? O que acontece? Quando nós observamos o negativo, estamos falando sobre uma consciencialidade, ou a temporal sobre uma exoconsciência, acontecendo então simultaneamente. Você é isto, ponto. Você está vibrando isto. Mas o que eu tenho que fazer para acessar minha espiritualidade? Só viva. Você já está acessando. A questão é, qual é o ponto da espiritualidade que você está dando atenção? E aí, obviamente, que as pessoas falam assim, mas é que eu estou pensando no meu dia a dia, eu tenho muita coisa para resolver. Então, continua. Mas não significa que você está pensando no seu dia a dia, nas coisas que você tem que resolver, que você está desconectado da espiritualidade. A espiritualidade está acontecendo. Você é o presente e você é o atemporal. A temporalidade está ali acontecendo o tempo todo, a inteligência está movimentando. A inteligência, amor, ela está em perfeito equilíbrio e em perfeita harmonia. E olha o que você tem aqui, ó. Equilíbrio e harmonia atemporal.
inteligência, amor, conhecimento absoluto, está em perfeito equilíbrio e em perfeita harmonia. Cada ser, cada fragmento da consciência está no presente, se sintonizando com algo, simbiose, e criando algo. Isto é a ação da consciencialidade e da exoconsciência, acontecendo, criando passados, criando futuros. E isso tudo alimentando o quê? Todo o conhecimento absoluto. Faz sentido para vocês? Respondeu? Sim. Pode falar, Cíntia. Faz muito sentido. Eu posso aprofundar um pouco mais? E se não... A aula é de vocês, não é minha. Então, tá bom. Olhando, e eu estou perguntando tudo isso porque é muito legal ver o Itrion com essas palavras, né? Com esses dois ciclos, vamos dizer assim. E aí me vem um monte de outras coisas. Eu olho para ele e eu vejo como se fosse, para mim, o nosso amor verso. Então, eu olho para ele e eu vejo que o que está na imagem de Itrion sou eu. Então, eu vejo o equilíbrio na minha cabeça, simbiose nas minhas pernas, vamos dizer assim, o equilíbrio até o final da minha coluna e da coluna até os pés, a simbiose. E aí, abrindo os braços, eu tenho de um lado a criação, do outro lado a harmonia. E as duas diagonais acontecendo também no meio de tudo isso. E depois isso sendo expandido através do campo eletromagnético, enfim, acontece toda aquela movimentação de energia que a gente produz, né? E aí, como que eu posso, então, imaginar esse fluxo no meu centro, dos pés até a cabeça, sendo que, se eu estiver correta, né, eu posso entender a simbiose na parte inferior do meu corpo e o equilíbrio na parte superior, e a harmonia e a criação sendo expandida através das minhas laterais, dos braços, enfim, como que eu exploro isso? Uma das coisas que é muito interessante em vocês é que vocês estão travando a mente de vocês no que, no como. O como não cabe a nós. O como está relacionado à perspectiva. Quando nós observamos esta Itrion, exoconsciência, posição, direção, intensidade, perspectiva. Colocamos, então, nisso, dentro do o que, para quê, por quê e como. O como é a perspectiva. Como eu posso fazer isso? De acordo com a sua perspectiva. A ferramenta está aqui. A maneira como você observa esta ferramenta é de acordo com a sua composição. Então, eu tenho como trazer para você uma série de maneiras de você ler ele. A partir de onde? A partir da minha perspectiva. A partir da minha posição, a partir da minha direção, a partir da minha intensidade e a partir da minha perspectiva. Cada um de vocês consegue fazer a mesma coisa. A ferramenta está aqui para ser utilizada. Então, existe um modo correto de usar ela? Não. Existe a sua interpretação sobre ela. É o acesso ao meu intervalo, né? Aos meus intervalos. É o meu amor verso que vai me dizer como que isso faz sentido para mim. Exatamente. E se fizer sentido para você, é isto. Está dando resultados, está criando, está respeitando o fluxo natural da vida. O que é o fluxo natural da vida? Criação, e a criação e depois experimentar a criação. Então, eu estou criando
Está criando. Você está experimentando aquilo que você está criando? Estou. E qual é o resultado disso? Você está satisfeito? Estou. Continue. Ah, não estou mais. Estou satisfeito. Continue criando coisas novas. A única coisa que não pode acontecer é a pessoa ficar presa no passado. Aonde que a pessoa fica presa no passado? Quando ela cria algo no passado que não serve para nada. E mesmo assim ela fica pesada, ó, fica apegada ao passado. Ela fala, não, mas é que isso daqui eu criei, isto é meu. Isto foi algo que eu trouxe da minha alma. Eu acessei a minha essência, eu criei. Eu estava num momento de inspiração magnânima. E foi quando eu acessei e criei isto. E aí você pergunta assim para a pessoa, sabe para que esta porra? E a pessoa fala, para nada, não sei. Então não serve para nada. Se não serve para nada, você está apegada a um passado, está aprisionada a um passado. Dê sentido, direção. Posição tem que levar a uma direção. Se tudo que você está criando, que é estar na posição, não está te levando a direção nenhuma, está te mantendo na posição, você está estagnado. E uma vez que você está estagnado, acabou. Você não consegue ter prazer. Você não consegue sentir o fluxo natural da vida. Qual que é o fluxo natural da vida? Liberdade, felicidade e plenitude. Ah, não estou me sentindo livre. Está estagnado em algum ponto. Ah, não estou me sentindo pleno. Está estagnado em algum ponto. Não estou me sentindo feliz. Está estagnado em algum ponto. Diferentemente do que as pessoas falam, a felicidade não é um estado em que você se encontra. Ah, então, porque as pessoas estão associando a felicidade a algo externo, a um fator externo, e a felicidade não está associada ao externo. A felicidade é um fator interno. E quando você está aprisionado, você não está no fluxo, você está travado em algum ponto ali, o que acontece? Você não percebe o fluxo da felicidade. Aí você fica triste, aí você fica com raiva, aí você fica deprimido. Faz sentido para vocês? Então, o conjunto é esse: passado, presente e futuro. Temos muita coisa para falar, vamos dar abertura a isto a outras oportunidades. No próximo encontro estarei aqui novamente, porque está ativo fixo desta série. E sempre teremos isto, tá bom? Então, a série terá início com alguma abordagem, algum assunto que vocês queiram trazer. Quem vai definir o assunto não é este menino, tá bom? Quem vai definir o assunto são as pessoas que fazem parte, que estão participando dentro da onde? Da camada Itrion. Então, eu tenho alguma pergunta sobre Itrion? Tem alguma pergunta que cabe dentro disto? Tudo será explicado a partir disso, certo? Para que então possa se desenvolver o entendimento de como que eu aplico, gerar consciência. A consciência, uma vez que você tenha a ciência sobre como funcionam as coisas, você consegue observar a sua vida de um modo diferente, faz com que você tenha atitudes diferentes e você crie coisas diferentes, certo? Não adianta trazer um conhecimento que você não vai aplicar. E tudo isso daqui é aplicável. Tudo que nós estamos falando aqui é aplicável, sim ou não? Dá um exemplo para mim, Inês, de como que você aplica isso na vida. Eu estava pensando, conforme você ia falando sobre a espiral ela vai abrindo, né? E o quanto de energia que você gasta para voltar para um ponto anterior da espiral. E eu estava correlacionando bastante com processos que eu fiz recentemente de observar os meus setênios, né?
E aí, a questão de como eu olho, né, de como eu acesso essas informações do passado, e sobre essas memórias, e que o Matheus mencionou que a memória é para você, é um mecanismo para você manter a sua vida ativa e fazendo os seus compromissos funcionarem. Quando você pega e vai e olha para o seu passado, dentro dessa espiral que você vai expandindo a sua compreensão e a quantidade de informações que você tem, você tem essa alternativa de voltar para aquele passado com a mesma carga emocional e mental que ela teve, ou você tem a alternativa de uma nova perspectiva, que é com essa espiral tendo rodado tantas vezes e olhar para acontecimentos de uma maneira diferente e fazer isso no para quê, né? No como eu vou, no para quê e no como eu vou fazer novas criações, mesmo aquilo tendo feito parte da minha vida em algum momento, ter criado uma memória que não era uma memória agradável, vamos dizer assim. E nessa perspectiva, dessa perspectiva de agora, eu consigo olhar para aquilo, olhar os efeitos daquilo até aqui e neutralizar, né? E aí eu entro para quê? Que é para não ficar estagnado, não olhar para esses setênios de uma maneira de remoer e remoer, mas olhar para isso sempre com o para quê. Para que eu estou olhando para isso e que atitudes que eu tenho que ter, que criação que eu vou fazer agora para estar neutralizado na minha vida e não contaminar, vamos dizer assim, a minha nova criação, as minhas criações do presente com aquelas marcas que eu tive e que eu tenho total condição de ter com a informação, conhecimento, sabedoria que eu tenho agora, trazer ela para uma perspectiva completamente diferente. Exato. Olha só, passado. Só para a gente finalizar aqui, e isto é um outro gancho para vocês, tá bom? Tá. Para você acessar o passado, você tem duas maneiras. Lembra que a gente ainda vai falar sobre as inteligências aqui, as 9 inteligências. E a inteligência 2 é a definição de caminhos, não é isso? Uhum. Muito bem. Então, 2 caminhos eu tenho. Sempre, qualquer um deles eu tenho 2 caminhos, certo? Como que eu acesso o passado? Ou seja, por um equilíbrio, ou seja, por uma criação. Eu vou acessar o meu passado porque eu quero equilibrar algo na minha vida agora. E eu preciso dele para poder ter essa informação. Ou eu vou criar alguma coisa e eu vou acessar o meu passado para poder criar essa coisa. Acabou. Se não tiver equilíbrio ou a criação como intenção, não tem por que acessar o passado. Entende isso? Obviamente que assim vem, mas é que lembrar das coisas do passado é muito legal. Sim, são muito legais. Acabou, passou, lembrou, sentiu, continua. Vai criar o que com isso? Entende? Você não vai criar nada com isso, não tem por que ficar acessando. Faz sentido? Faz sentido. Então, tá. Muito. Então é isto. Grato por vocês existirem. Grato que vocês tenham uma vida Barrecha. incrível, que vocês criem muitas Grato por coisas na existir. vida de vocês. Barraiás, sejam bem-vindos à Confraria Barraiás. E é isto. Depois este menino explica mais coisas. Está grato por existir. Grato por existir. É isso aí. Eu acho que é a melhor parte. Eu acho que a parte mais gostosa é fazer é acessar os intervalos. E falar com o senhor é a melhor parte.
mas sem a ancoragem de antes, não faz sentido. É tudo um processo, né? É a criação, né? Intenção e propósito. Então, qual que é a intenção? Criar. Com qual propósito? Experienciar. Então, se não tiver o que preencher isso, não faz sentido nenhum. Né? Então é isso, grato por E a vocês. atenção, né? A atenção que dá o foco, porque quantas e quantas vezes nós fizemos essas reuniões direto nos intervalos, era muito delícia, mas abria, e no fim a gente falava, então, qual que é a conclusão mesmo? Ah, sei lá, minha cabeça está explodindo já, né? Exatamente. A ideia e o propósito dentro da Confraria Barra é justamente esse, né? A gente ter ali, dar um direcionamento, falar assim, eu quero chegar nisso daqui, vamos acessar de uma maneira controlada, é isso, acessou, teve informação, vamos praticar, e é isso. Né? Porque sem a prática não adianta, fica um monte de obesidade de intervalos. Obesidade é ótimo. Cara, porque você imagina a gente acessar o conhecimento absoluto. Cara, eu vou fazer o que com tudo aquilo se eu não conseguir praticar? Acaba não fazendo nada, é estagnado. Que foi como eu me senti durante muitos anos. Estagnado. Por quê? Acessava um monte de coisa e não sabia o que fazer com nada daquilo. Certo? Não tem como experienciar a criação, né? Exatamente. Próximo encontro, quem quiser participar, então, convide uma pessoa para poder participar, para poder fazer as perguntas, e as pessoas que vão participar é que vão determinar, então, o tema e o que a gente vai abordar dentro do conteúdo, tá bom? De acordo com as pessoas, é assim, como são muitas pessoas, pode ser que a gente não consiga atender todos. A pergunta é de todos. Então, vai ser sorteado na hora as pessoas e fala assim, vai lá, abre aí. O que você quer saber sobre Yttrium? Às vezes, de repente, a pessoa vai chegar, vai ser a primeira vez dela, e ela fala assim, então, não sei nada do que perguntar sobre isso daí, mas eu estou passando por uma situação X na minha vida e eu gostaria de saber se tem, de repente, alguma explicação, algum conhecimento que eu possa utilizar como base para poder viver, enfim, sei lá. É isso. Certo? Então, muito bem. Então, nos vemos no próximo domingo. Gratidão. Bahayashi, beijo. Te vejo em Gabahuiá. Te vejo em Gabahuiá. Beijo. Grato por vocês existirem.